Mente Fit, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais um encontro transformador. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós continuamos a nossa semana de lives e o tema: por que você vive com a sensação de que nunca é suficiente? É o seu caso? Então vem para a live, já manda um aviãozinho para um amigo e vem para cá. E hoje eu já quero fazer uma pergunta e a sua resposta é muito importante. Você já teve a sensação de que, por mais que faça, por mais que tente, por mais que se esforce, nunca parece o suficiente? Você conquista alguma coisa, mas logo pensa que no que ainda está faltando. Você recebe elogios, mas não consegue acreditar completamente. Ainda recebe com uma certa resistência. Você faz o seu melhor, mas sente que poderia ter feito mais. E sempre acha que está atrás. Você já sentiu isso? Escreva aqui no chat. Escreva aqui para mim, que eu quero saber como você está. Porque pode existir uma razão emocional para você viver com essa sensação constante de que nunca é suficiente. E hoje nós vamos conversar sobre isso. Se alguma dessas frases é familiar para você, fica comigo até o final, porque tem gatilhos emocionais para ser resolvido aí. E eu quero fazer mais uma pergunta. Quando alguém elogia você, você consegue simplesmente receber o elogio? Ou imediatamente pensa: ah, nem foi tudo isso. Eu poderia ter feito melhor. Essa pessoa está exagerando. Ah, se ela soubesse como eu realmente sou. Se você já fez isso, escreve: já fiz. Se você se identifica com uma dessas frases, escreva aqui: já fiz. Até se você pensou, não precisa nem ter dito, mas se você pensou algo assim. Perceba como muitas vezes nós somos muito mais capazes de reconhecer o valor dos outros do que o nosso próprio valor. E existe uma coisa muito dolorosa que acontece com muitas pessoas. Elas passam a vida inteira tentando provar que são boas o suficiente. Tentam ser o melhor profissional, o melhor pai, a melhor mãe, o melhor parceiro, o melhor filho, o amigo. Tentam agradar, ajudar. Tentam não decepcionar. E também muito menos errar. Enfim, ser perfeitos. Mas mesmo depois de fazerem tudo isso, a sensação continua. Ainda não sou suficiente. E sabe o que é mais difícil? Quando você vive assim, nenhuma conquista parece permanecer dentro de você. Você conquista, mas não sente. Você recebe reconhecimento, mas não acredita. Você alcança um objetivo, mas imediatamente cria outro. Nem dá tempo vivenciar o que conquistou. E começa a corrida novamente. Sempre tentando chegar a algum lugar onde finalmente possa dizer: agora eu sou suficiente. Mas infelizmente esse lugar nunca chega. Agora eu quero que você pense comigo. Quem ensinou você que precisa fazer mais para merecer amor? Quem fez você acreditar que precisa agradar para ser aceito? Quem fez você sentir que errar é perigoso? Paulo Roberto, meu marido, seja bem-vindo. Talvez você tenha crescido ouvindo frases como: você poderia fazer melhor. Olha como aquela pessoa consegue. As comparações aí.
Pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos. Você precisa se esforçar mais. Você não pode decepcionar. Quem já ouviu isso? E talvez você tenha aprendido sem perceber que, para ser amado, preciso ser perfeito. Para ser aceito, preciso agradar. Para ter valor, preciso provar o meu valor. E essa crença pode acompanhar uma pessoa a vida inteira, se não interromper esse ciclo. Eu quero que você guarde essa frase. Quando você acredita que nunca é suficiente, nenhuma conquista consegue preencher o vazio que existe dentro de você. Está na maneira como você aprendeu a enxergar o seu próprio valor. Não é sobre o que os outros pensam sobre você, mas é como você se vê. Qual é o seu valor? E a insuficiência pode criar um ciclo. Você sente que não é suficiente, então tenta fazer mais. Se esforça mais, trabalha mais, cuida mais dos outros, busca mais aprovação, conquista alguma coisa. Por alguns minutos, sente satisfação. Mas logo a sensação volta. E você pensa, ainda não sou suficiente. Então, começa tudo novamente. É como correr em uma esteira. Você se movimenta muito, mas não sai do lugar. Porque quem está movimentando é a lona da esteira. Você está dando os passos ali, mas você não sai do lugar quando você está em cima de uma esteira. Se você vai correr na rua, muda o terreno. Mas se você está correndo em cima de uma esteira, é a lona que está rodando ali, está movimentando e você só está mudando o passo. Alice, seja bem-vinda. E esse sentimento também pode aparecer na relação com o corpo. Nikele, seja bem-vinda. Você pensa, eu ainda não estou bem o suficiente. Você elimina peso, mas começa a procurar outro defeito. Você olha no espelho e enxerga aquilo que gostaria de mudar. Está fazendo sentido, gente? Que talvez você passe a vida inteira tentando transformar o corpo para finalmente sentir que merece se sentir bem. Mas eu quero fazer uma pergunta. E se o problema nunca tivesse sido no seu corpo? E se você estivesse tentando usar o corpo para resolver uma dor que nasceu muito antes dele? Martim, seja bem-vindo. Por quê? Nenhuma mudança externa consegue sozinha preencher uma ferida emocional. Está fazendo sentido, sim ou não? Quero ver vocês ali. Respondem aí no chat. A comparação constante pode influenciar a forma como enxergamos a nós mesmos. Quando estamos sempre olhando para o que o outro tem, para a aparência do outro ou para as conquistas do outro, podemos começar a enxergar a nossa própria vida apenas pelo que acreditamos que está faltando. E isso pode alimentar sentimentos de inadequação. Sim, está fazendo sentido. Por isso, cuidar da saúde emocional também significa aprender a desenvolver uma relação mais saudável consigo mesmo. Não significa deixar de evoluir. Significa evoluir sem transformar a própria vida em uma prova permanente de valor. Senão você está sempre buscando, sempre fazendo, sempre acontecendo para ver se encontra o seu valor. Mas se tem uma carência ali, você nunca vai encontrar. Não importa o que você fazer.
Isso está dentro de você. E o que existe por trás da sensação de nunca ser suficiente? Com a terapia TRG, eu busco compreender experiências emocionais que podem estar relacionadas aos padrões que a pessoa vive agora no presente. E talvez essa necessidade de aprovação tenha uma história. Talvez exista uma experiência de rejeição, de abandono, de comparação. Que eu sempre falo aqui, né? A tal da comparação é terrível. Sempre aconselho as mães, né? Não compare os filhos, os irmãos. Olha o seu irmão, ele é um exemplo. E você desse jeito, isso arrebenta com a criança. Então, crítica, humilhação. Então, toda essa falta de aprovação tem uma história. Ou também, e como está? Exatamente. Nikele Terapias. E como está? Legal. Que bom que está fazendo sentido para vocês. Se tem alguma pergunta, vocês podem fazer. Eu estarei respondendo, tá? Fiquem à vontade. Ou também você tem aprendido muito cedo que precisava ser perfeito para receber atenção, carinho ou reconhecimento. Quando essas experiências permanecem emocionalmente vivas, podem continuar influenciando a maneira como a pessoa se vê. E a TRG pode contribuir para que a pessoa compreenda e trabalhe emocionalmente essas experiências e os padrões que podem estar relacionadas a elas. Não é sobre apagar a sua história. É sobre reprocessar aquilo que ainda pode estar influenciando a sua vida. E é isso que está acontecendo com os meus pacientes. Hoje mesmo teve o relato de um paciente que depois que ele começou a terapia, ele voltou à essência. Ele falou, voltei à minha essência, eu estava sendo alguém para agradar. Que pena que eles não estão aqui na live hoje. Ele estava ali, fazia tudo para agradar, para ser aceito. Ou seja, ele fazia o bonzinho. Ele estava sendo o que as pessoas queriam que ele fosse. E com a terapia, ele voltou à sua verdadeira essência. Ele fala, agora eu voltei a tomar as minhas próprias decisões. Isso não é lindo, gente? Então a terapia, ela não vai apagar a sua história. Ela não vai mudar quem você é. Vani Arquiteto, seja bem-vindo. Mas ela vai trazer você de volta à sua essência, quem realmente você é. E você vai voltar a viver o que você nasceu para ser. Você vai ter força, vai ter coragem, posicionamento para pôr limites quando necessário, coragem para buscar os seus objetivos. Ela tira a venda dos olhos. É isso que ela faz. Quando reprocessa todas as feridas emocionais. E ela, por ser uma terapia profunda, ela vai lá na raiz, lá onde aconteceu o evento. Porque o que acontece hoje com você, o que está acontecendo hoje, o que eu estou falando, essa forma de não ser suficiente é o respingo do que vem lá de trás. É o resultado do que você, não é que você plantou, mas o que você, de uma certa forma, o seu inconsciente colheu lá atrás, né? KKK, sou uma prova disso. Exatamente. Aí, olha os meus pacientes por aí na live. Então, e é isso que acontece. Então, é algo que o seu inconsciente entendeu lá atrás, ele compreendeu aquilo. A maneira que ele entendeu se tornou um trauma, não significa que foi daquela forma. Mas o trauma geralmente acontece porque o inconsciente entendeu daquela forma. E hoje, os seus resultados é o reflexo do que aconteceu com você lá atrás. De uma ferida emocional não resolvida. É isso que ocorre. E é lindo de ver os pacientes se identificando. Nossa, isso que eu sinto agora, isso que tem me acompanhado a vida inteira e aconteceu comigo lá nos meus 5 anos de idade.
É lindo isso, porque o próprio paciente vai se redescobrindo, vai entendendo o que está acontecendo com ele, porque não sou eu, é a história dele, não é a minha. Eu apenas estou conduzindo, orientando durante a terapia. E a pessoa vai reprocessando e se identificando. Isso é maravilhoso. Então, a TRG, ela também, além de não apagar a sua história, é sobre deixar de viver tentando provar que você merece existir, ser amado ou ser aceito. Você não precisa provar isso, você simplesmente é. Você é amado, você é aceito do jeito que você é e não pelo que você faz. Quantas mochilas as pessoas carregam? E quantas mochilas elas soltam depois da terapia, quanto peso dos ombros. Hoje mesmo um depoimento de uma paciente eu coloquei no Stories, inclusive se você não viu, vai lá. As dores nos ombros a vida inteira. E ela está aliviando mochilas que ela carregava que não eram dela. E ela vai reprocessando e vai sentindo a dor nos ombros. Ela fala, mas o quanto aliviou essas dores nos ombros. E quando terminar o reprocessamento, então essas dores dos ombros vai tudo embora. Por quê? Ela só vai soltar todas as mochilas. Esse é o papel da TRG. Libertar a pessoa de todas as feridas emocionais pela raiz. Então, a TRG faz parte de um processo individualizado de cuidado emocional. Cada um tem sua história. Por isso é muito importante ser individualizado.